como a gente faz pra narrar aqueles momentos que podem ser letais dentro de uma mesa de RPG. E do que eu falo aqui? De repente, daquele encontro que, se os jogadores começarem um combate, você tem quase certeza que vai ser um TPK, que seria o Total Party Kill, né? Que é quando todo mundo morre. Ou quando eles estão numa situação ali de interpretação mesmo, de roleplay, em que a possibilidade de eles morrerem é razoável ou de eles sofrerem uma punição muito grave. Então quer dizer, você ali como mestre, potencialmente nesses momentos tem um poder muito grande, porque você basicamente pode decidir de repente se o discurso de um jogador vai levar aquele grupo inteiro a morrer ou a sofrer uma punição extremamente grave ou não, etc. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, para falar sobre uma mecânica que eu usei em umas sessões que eu joguei recentemente e que eu acho que podem funcionar muito bem para você poder tirar um pouco o peso, né? Transferir do mestre para um contrato social com os jogadores essa responsabilidade. E eu vou explicar do que eu tô falando aqui. E essa ideia do contrato social, de que eu já falei aqui há muito tempo, parte também desse princípio de que os jogadores precisam confiar no mestre, acreditar que ele é justo e que todo mundo tá ali para se divertir, que não tem ninguém perseguindo ninguém. E esse é um contrato invisível que existe. Se os jogadores começam a duvidar disso, achar que o mestre pode estar perseguindo alguém ou qualquer coisa que o valha, a mesa vai ficando cada vez pior, o clima da mesa fica cada vez pior e o jogo acaba morrendo. Ou pelo menos um determinado jogador, se tá achando que tá sendo perseguido, pode acabar saindo da mesa, etc. Então exatamente para evitar esse tipo de desgaste, a gente tem algumas mecânicas interessantes que vocês podem usar de vez em quando, porque afinal a gente tá jogando um jogo que é de interpretação, que é o RPG, roleplay, mas também é um jogo, como eu sempre falo aqui, que é o game. Então justamente esse lado jogo pode te dar mecânicas que vão resolver esses problemas. E antes de continuar, só um recadinho, né? Acabou que não saiu o podcast por um tempo, porque realmente eu tive um certo burnout, que tava produzindo muito conteúdo. Então eu precisei descansar um pouco. Acho que volta ao normal já nessa semana, nessa próxima semana aí, mas pode ser que eu precise de mais uma semaninha pro podcast, mas tá saindo conteúdo lá no canal direto. Aliás, eu vou deixar um link aí na descrição, pra quem tá ouvindo pelo Spotify ou qualquer coisa assim, vai ter o link. Pra quem tiver no YouTube vai estar na descrição, outros agregadores devem ter o link lá também, mas não sei se dá pra clicar ou não. Mas o meu livro de fantasia baseado, né, inspirado em aventuras de Dungeons and Dragons, ele tá gratuito lá na Amazon pra vocês baixarem até a próxima terça-feira, dia 7 de dezembro. Então vocês podem clicar no link ou procurar por Arautos dos Anciões e vocês vão poder pegar o primeiro livro de graça. Já tem o segundo livro lá também há algum tempo, eu tô pra escrever ainda o terceiro, mas é uma aventura bem baseada em D&D, bem imersiva. Vocês vão conseguir identificar coisas ligadas ao RPG que a gente joga e acho que vão gostar e se divertir bastante. O pessoal que leu gostou bastante e bastante gente já leu. Então basta vocês clicarem no link que eu vou colocar aí, que explica tudo direitinho, porque vocês têm que tomar cuidado pra comprar por R$0 mesmo, em vez de baixar pelo Kindle Unlimited, que a Amazon vai tentar empurrar, porque aí depois o Kindle Unlimited é pago. Então é só comprar por R$0. E pra você ler, você não precisa ter o Kindle. Se você tiver o Kindle, ótimo, vai ser uma experiência muito boa, mas basta baixar o aplicativo do Kindle para qualquer celular ou tablet, que vocês vão ler com uma qualidade muito legal, muito boa, fica muito bom de ler. Então vão lá baixar, que eu acho que vocês vão se divertir bastante. Agora voltando à minha sessão e como eu usei essas mecânicas para poder tomar mais essas decisões, que às vezes são difíceis. Mas em primeiro lugar é importante dizer que às vezes você pode tomar, tá? Como mestre do jogo ali, se você já tiver feito os foreshadowings, né? Que é basicamente demonstrar que talvez aquele caminho não possa ser uma boa ideia, que o negócio tá perigoso ali, deixar as pistas para os jogadores perceberem que de repente eles estão tomando a decisão errada, mas mesmo assim eles tomarem essa decisão, você meio que pode tomar, né, fazer ali a sua escolha, mesmo que ela possa levar o grupo inteiro a morrer, ou a punições muito sérias, etc, sem usar nenhuma mecânica. Uma coisa que você pode fazer, mas é uma coisa que às vezes, se você puder evitar, vocês vão ver como é divertido, é mais divertido muitas vezes, e sempre dá uma sensação maior de ser justo, porque você deu a opção, você explicou o seu lado e você bota uma rolagem ali que ajuda a definir melhor as coisas. E deixa eu explicar com mais detalhes como fazer isso. E aconteceu aí no RPG que eu venho jogando aí, de Reinos de Ferro, que é um sistema meio steampunk ali, de era vitoriana, misturando máquina de metal a vapor com magia e tudo mais. É um RPG muito bom, bem divertido, mas né, os meus jogadores, eles estavam indo ter uma conversa com o rei de Ord, que é onde eles estavam ficando, o reino onde eles ficam e tudo mais. Eles já são, como eu já falei em outros podcasts, uns piratas ali e tal, já virando grão-capitão para poder coordenar a cidade de Cinco Dedos, que é uma cidade bem corrupta, cheia de criminosos, piratas e tudo mais, em que o próprio rei não
não tem tanto poder. Tem poder também, é claro, mas assim, fica um pouco na mão dos grãos capitães e tal e tudo mais. E isso é um detalhe que vai ser importante. Mas aí o que aconteceu? Eles estavam virando grão capitão, né? No caso são 3 jogadores diferentes que juntos estavam tomando poder ali de uma determinada parte da cidade. E aí numa confusão que houve por causa de um ataque à cidade, né? Um outro ataque que estava acontecendo e tudo mais, eles acabaram no meio da confusão encontrando um dos grãos capitães, que é o Bannock Hurley. E aí no meio dessa confusão um jogador resolveu atacar ele, deu muita sorte no dado e tudo mais e conseguiu matar esse grão capitão. E eles meio que tomaram, né, aquele território dele. Só que o grande problema é que esse grão capitão, ele é amigo do rei, ou era amigo do rei, e aí, bem, eles tinham que encontrar com o rei depois. É claro que eles tinham várias outras pistas, outras informações, muita coisa que era importante pro rei, que ia ajudar o rei, então eles tinham uma capacidade às vezes ali de negociar, mas o que eles não sabiam é que o rei realmente estava muito revoltado por eles terem matado o cara que era amigo dele. E aí eles foram pra essa reunião, e eu, como o personagem ali do rei, jogando com ele e tal, eu tinha pensado, bom, quase certo, a não ser que eles mandem muito bem ali, usando as informações que eles têm para negociar melhor, para poder ganhar também ali a confiança do rei e tal. Se eles conseguirem mandar bem, talvez eles se salvem dessa. E eles se prepararam até de uma forma muito boa. Um dos jogadores tem o perfil lá, que é o do intelectual, que eu esqueci qual é o nome dentro do sistema, mas é intelectual que ele é. Isso dá várias vantagens e várias habilidades muito legais para usar na investigação, para usar para saber se as pessoas estão mentindo, para convencer pessoas, tem várias mecânicas muito maneiras ali no sistema. Então ele se preparou muito bem, e uma das habilidades é que se ele se preparar muito bem e eles estiverem seguindo um certo plano, isso dá um dado a mais de 6 pro pessoal poder jogar. Então isso fez com que o discurso que o outro jogador ia fazer tivesse já super bem preparado, já que os dois trabalharam juntos no discurso, e isso fazia com que ele tivesse um dado a mais para rolar, um dado de 6 a mais. Então isso é bem significativo, que normalmente você rola 2 dados de 6, então você aumenta muito a chance de sucesso ali. E aí eles chegaram para conversar com o rei e começou a dar tudo muito certo. No começo eles foram mandando muito bem, rolaram também com um dado a mais, então tiveram sucessos muito altos. Mas na maioria dessas coisas sociais, além do sucesso muito alto, eu gosto de ouvir um pouco do argumento do pessoal. Como eles têm um sucesso muito alto, você até pode ajudar no argumento e tal, para a interpretação ficar melhor do que ser só uma rolagem mecânica e tal. Mas aí o papo foi rolando, eles mandaram muito bem, na verdade, tá? E aí eu mesmo falei, pô, esse personagem tava inclinado a mandar prender eles pra executar eles em breve. Ele também não podia executar imediatamente porque um dos personagens é de origem nobre, que é a habilidade de nobre, que você vai ter um tratamento diferenciado, papapá. Então você não pode simplesmente executar sumariamente e tudo mais. Mas a minha ideia era que ele ia fazer isso, ele ia prender pra depois executar. Mas como eles mandaram muito bem, e eles realmente souberam usar algumas informações que eles tinham pra convencer o rei de que eles eram importantes, de que poderiam fazer ali uma aliança com ele e tal. Isso aí fez com que eu tivesse quase convencido a prender eles, basicamente. Mas como eles mandaram muito bem, aí eu já tava quase convencido a não prender mais eles. Mas é aqui que começa a entrar aquela mecânica que eu falei pra vocês. Os dois lados da moeda, eu decidi que eles vão ser presos e vão ser executados. É claro que aí eles iam ter chance de tentar escapar, etc, claro. Mas é uma decisão que tem um peso grande. E às vezes você pode fazer ela sem nenhuma mecânica, só porque você decidiu. Mas às vezes pode ser interessante você fazer, que é uma coisa que acontece muito no RPG Old School, que é você basicamente informar que você vai fazer uma rolagem e que se você tirar tal número, o negócio vai dar certo ou vai dar errado. E esse é um jeito muito interessante de você agir nessas situações, porque primeiro você vai explicar por que a situação melhorou ou piorou, por que as porcentagens são maiores ou menores, levando em consideração o que foi feito ou não pelos jogadores, e você vai deixar o dado decidir de alguma forma, entendeu? Então é um pouco mais justo, tira um pouco o peso e o poder, vamos dizer assim, do cara como mestre, além de deixar mais emocionante, porque às vezes é uma coisa que pode levar à morte ou não, né? Ou a serem presos e estarem numa situação muito complicada. A rolagem em si se torna mais emocionante, e eu vou usar 2 exemplos desse jogo, essa do rei e depois um outro. Mas aí o que aconteceu? Eu já tinha decidido então que eles teriam 70% de chance do rei aceitar os argumentos deles, etc, porque eles tinham mandado muito bem. Eles saíram de 0 basicamente para 70%. Só que aí no finalzinho, né, o rei tinha preparado uma toxina para imobilizar um dos personagens ali, utilizando a informação que ele tinha de que ele adorava fumar charutos e não sei o que. Então ele tinha botado essa toxina no charuto e tudo mais. E ele tinha feito isso na verdade só para se precaver, porque
porque esse personagem é um personagem que foi o que matou o Bennet Hurley. Ele é um personagem que é muito forte, muito poderoso, então o rei ali, quando fosse falar que eles iam ser presos ou qualquer coisa assim, tinha um receio de ser atacado. Só que aí a toxina, né, o jogador mandou muito bem no teste de vigor, que seria o que é físico, né, no caso desse jogo. E aí ele teve um sucesso muito grande e acabou resistindo. Só que aí ele foi lá e soltou aquela falinha pro rei, que você vai precisar fazer um veneno melhor, alguma coisa assim, né, uma toxina melhor e tal. E realmente tinha sido o próprio rei que tinha feito, porque ele já tinha sido criminoso em períodos anteriores e tal. Então isso é um ataque quase que ao ego dele. E aí é aquilo, o cara é o rei, sabe? Não é uma pessoa qualquer que você tá falando isso, né, pra uma pessoa qualquer. Tanto é que um outro jogador ali na mesa que é advogado, ele até falou, cara, vocês não tem noção. E esse cara é um rei, sabe? Tipo, eu quando vou falar com um juiz mesmo, se você não tomar muito cuidado com o que você fala, você pode sair ali ferrado dali, né? Às vezes nem sair, você pode ser preso, enfim. E aí ele mesmo já sabia que o que o cara tinha falado era um problema. Aí o outro foi lá e piorou ainda a situação. Então eles tinham feito tudo perfeito, um discurso muito bom, tinham levado por quase 70% ou até 100%, eu tava pensando em liberar já direto eles e tal. Só que aí no finalzinho, né, um falou isso e o outro foi falar também que, você não pode fazer nada com a gente, alguma coisa assim, porque... E basicamente ele sugeriu que 5 Dedos, que é a cidade, não era dele, que ele não tinha poder sobre aquela cidade. E na realidade, dentro da estrutura desse jogo, o rei realmente não tem tanto poder, ele fica na mão de vários criminosos e tudo mais, mas porque o próprio sistema inteiro é corrupto e tal. Se ele resolver encrencar com o pessoal, ele consegue. E de novo, era uma batida no ego do cara. Então, quer dizer, eles estavam em quase 70%, eu falei, cara, acho que de repente vai a 0. Mas aí do mesmo jeito eu pensei, não, eu vou explicar pra eles tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês aqui, né? Olha, os argumentos estavam indo bem, aí putz, depois diminuiu e tal, então eu vou fazer o seguinte. Vocês estavam em uns 70, 75% de chance aqui dele ter aceitado o que vocês falaram e tal, mas esse final acabou derrubando pra 30. Mas ainda assim é melhor do que o quase 0 que vocês tinham. Então eu vou rolar um dado, beleza? Se eu tirar de 30 pra baixo, ele vai ter aceitado, apesar de ter ficado meio irritado com os comentários finais, senão ele vai mandar prender vocês, pra vocês serem executados em alguns dias e tudo mais. E é aqui que eu falo que a coisa fica interessante, né? Porque aí todo mundo fica nervoso, que o que vai sair no dado e tudo mais. Isso já é um elemento legal, que aí é justamente o elemento jogo, trazendo uma graça, uma coisa legal pro RPG. E sim, de certa forma você vai quebrar um pouco, por exemplo, a imersão, que eu gosto muito, sempre falo aqui, mas em alguns momentos é importante para manter esse contrato social e porque é um jogo. Então você usar também os elementos de jogo para trazer diversão e também para manter um ambiente mais legal na mesa é importante. E aí eu rolei, tirei 56, eu acho, e aí eles foram presos para serem executados. E aí poderia acabar ali o RPG de todo mundo morrer, e aí que eu falo, você tá tirando um pouco o peso de você. E você tá tendo uma conversa aberta com seus jogadores e tudo mais. E como eu falei, isso é uma coisa que acontece muito no old school. Por exemplo, eu tava jogando RPG e que meu grupo tava jogando lá no Biergotten com o Balbi do Café com Dungeon, e a gente foi pego lá numa enchente e tava vindo água lá de cima do morro e tudo mais, e aí basicamente a gente tinha uma chance enorme ali de morrer, mas a gente conseguiu fazer um monte de coisa pra meio que se salvar e tal. Só que aí o meu personagem ficou perdido lá, meio que pendurado na água, alguns outros também, e aí o que ele falou, olha, tá vindo um monte de pedaço de galho e tal, e algum pedaço desses de galho pode bater em vocês e causar dano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rolar, aí não lembro o que ele falou, mas eu vou rolar o dado, se tirar tal e tal, ninguém foi atingido, se não, eu vou rolar também aqui pra ver quem foi atingido pra poder rolar o dano. Então quer dizer, ele explicou a situação, ele poderia tomar uma decisão, ele poderia simplesmente falar, olha, tá vindo galho lá, vocês vão ser atingidos, eu vou rolar aqui 2 dados de 6, e se eu tirar 1 é fulaninho, 2 é ciclano e por aí vai, né? E aí simplesmente já rolar, já tendo decidido que ele ia dar o dano e dar o dano. Só que isso é um problema, porque no old school ali, se você tomar quase que qualquer dano, por exemplo, o meu personagem tem 2 de vida, tem personagem que tem 1 de vida, então a chance de alguém morrer por causa disso é enorme. Então ele dá a probabilidade disso não acontecer, aí depois disso ele ainda dá uma segunda probabilidade, que é a rolagem pra ver em quem vai bater, porque pode bater em alguém que tem um pouco mais de vida, e aí no final ele vai rolar o dano, que provavelmente seria um dano baixo também, um dado de 4, alguma coisa assim, que ainda tem chance de alguém que não tem 1 só de vida, tipo o meu personagem que tem 2 sobreviver. Então quer dizer, você botou o risco, tem o risco existe, mas você colocou várias rolagens por trás disso pra poder ser mais justo com os próprios jogadores e também pra tirar qualquer possibilidade do cara poder dizer, tá vendo, o mestre tá me perseguindo e quis me matar, eu morri porque o mestre quis me matar. Então isso é bem importante, e foi o que aconteceu aqui, e aí eles foram presos, eu fiz uma segunda rolagem, mas aí essa foi pra mim, né? Depois eu até abri pra eles, mas essa foi pra mim, que é que eles de fato têm um grupo enorme de mercenários, eles passaram muito tempo conseguindo aliados muito poderosos ao longo desse tempo na cidade, então enquanto
enquanto eles estavam lá, eu rolei uma certa probabilidade da equipe deles conseguir tirar eles da prisão. Até porque as prisões ali não são lá grande coisa também. É no meio da cidade mesmo, tipo uma delegacia mais até do que uma prisão. Então, eles mesmo já tinham antes, né? Aí sim, com os jogadores e a equipe, tirado gente da prisão e tal. Então, uma coisa que a equipe já tinha feito antes e poderia fazer de novo. E aí eu rolei. Eu até dei uma probabilidade um pouco mais alta, acho que foi 60% deles conseguirem e tal. E aí eles conseguiram, e com a ajuda dos próprios jogadores, depois eles conseguiram fugir, e só que agora estão num problemão, né? Porque o rei quer matar eles e tal, então um jogador vai ter que se aliar, que ele era um nobre, com a tia dele, que ele odiava, mas a tia dele tava querendo matar o rei, pra trazer a casa dela de volta ao poder, e o jogador não queria fazer isso, mas agora ele talvez não tenha mais escolha. Mas aí aconteceu, foram as rolagens, e fica tudo bem. Eu ia dar 2 exemplos, mas na verdade eu vou dar até 3, então. Outra vez que isso aconteceu foi um que eu já contei aqui no podcast, que eles estavam tentando desarmar várias armadilhas e não sei o que, numa fortaleza Orgoth, e eu fiz uma rolagem pra saber qual. O cara teve que meio que tentar adivinhar. Ele tinha 2 pedras, uma ele ia apertar, ia dar muito problema, e a outra não. E ali eu fiz uma rolagem. É 1 e 2, né, par ímpar, alguma coisa assim que eu fiz na época. E aí vamos ver se ele apertou o certo ou não. Ele acabou dando sorte de apertar o certo, então ele tinha 50% de chance de ter uma consequência desastrosa ali, que poderia matar uma galera, sabe? Mas aí você expressa isso, você conversa isso com os jogadores, estipula essas coisas, que funciona muito bem. O outro exemplo em que aconteceu isso foi justamente quando eles mataram o Bannock Hurley, que é o jogador que era mais porradeiro ali, caiu na frente dele, começou a atacar ele e conseguiu matar ele no último golpe, mas ele gritou. E aí a espada mecânica desse jogador, que é tipo uma espada mágica, permite um golpe meio que de força, tipo um campo de força, que atira o corpo da pessoa que ele bateu contra o corpo de outra pessoa e também dá bastante dano. E aí, como esse cara tava cercado de 2 minions, entre aspas, eles não precisam tomar muito dano a pessoa normal, que não é um herói e tudo mais, pra morrer, basicamente. O dano não precisa ser muito alto. Só que um deles, na verdade, era um mecanista arcano, porque o jogador tava batendo no Bannock Hurley, que ele matou, mas ao mesmo tempo tinha esses 2 minionzinhos, esses 2 outros caras que estavam protegendo o capitão, e um gigante a vapor. Na verdade, um gigante de guerra até, eu acho, que é uns gigantes tipo de metal mesmo, movidos a vapor, que causam muito dano, tem uma armadura gigante, são uns bichos brabo, né? Só que eles funcionam muito melhor se eles tiverem pontos de foco, que são colocados por conjuradores de guerra ou por mecanistas arcanos. O conjurador de guerra é melhor, mas o mecanista arcano quebra um galho, vamos dizer assim, e pessoas que também conseguem dar ordem pra eles, enfim. Então, esse jogador teria uma chance razoável de morrer no round seguinte pro gigante, se ele tivesse pontos de foco, essas coisas todas pra ficar gastando. Ou mesmo que não fosse no seguinte, morrer eventualmente, por causa dos pontos de foco e tal. Então, quando ele deu esse ataque crítico, eu falei, olha, cara, um dos caras aqui, ele é um mecânico arcano. Eu vinha falando mecanista, mas é mecânico. E como você vai jogar em alguém e você não sabe qual é qual, eu vou rolar o dado aqui. Se eu tirar 1, você acertou o cara, e provavelmente isso tem uma chance razoável de salvar a sua vida. E 2, você acertou o outro cara e tal. Aí nesse caso acho que não foi nem eu que rolei, eu pedi pro jogador rolar. Aí o jogador rolou e aí o pessoal riu para caramba, que esse jogador sempre dá umas cagadas aí nos momentos importantes. Mas aí ele tirou o 1, acho que era o 1 se eu não me engano que eu tinha escolhido. E aí todo mundo riu e tal, porque ele tinha acertado justamente o cara que ele precisava. E aí ele conseguiu sobreviver e por aí vai, né? Mas vejam como eu utilizei essas mecânicas justamente para evitar ter poder demais, de tomar a decisão que vai matar o cara ou não, entendeu? Eu poderia dizer, você acertou o cara, mas não foi o mecânico arcano. Eu estaria sendo injusto com o jogador se eu fizesse isso. Já no discurso lá do rei, talvez eu pudesse ficar revoltado pelo rei, mas eles também não tinha sido tão agravante assim o que eles falaram. O rei já estava quase convencido a trabalhar com eles e aí ficou meio revoltado, ficou meio puto, vamos dizer assim. Mas ainda assim não era aquele negócio, tipo aquela afronta e tal. Então, tanto é que eles ainda estavam pra frente. Eles tinham 0% praticamente. Chegaram a 70%, falaram umas coisinhas nada a ver no final e aí caiu pra uns 30%. Ainda assim, era melhor do que os quase 0, porque eles tinham matado o amigo do cara. Mas aí você fala com os jogadores, você conversa com eles, você propõe aquilo e fala, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai resolver e vamos rolar o dado. E aí é muito legal, que você vai estar explorando de uma forma criativa e bem maneira o elemento de jogo. E que de certa forma valoriza o elemento também de interpretação, porque o cara vai estar vendo matematicamente, né, a diferença que a interpretação dele fez, porque ele vai ver que tinha 0%, subiu para 70%, caiu para 30% quando você explicar. Então você tá vendo ali de fato como as suas ações tiveram consequência
como elas melhoraram ou pioraram a probabilidade de você conseguir alguma coisa e tudo mais. Então isso eu acho que é uma coisa interessante, a qual vocês podem recorrer, seja num jogo mais mortal, tipo um jogo old school em que você precisa fazer isso, ou você toda hora vai estar decidindo quando mata os personagens dos jogadores ou não, ou em jogos que nem são tão old school assim, mas simplesmente para não tomar uma decisão arbitrária por alguém. Então essa é uma coisa que eu comecei a explorar até mais recentemente, para falar a verdade, e que eu achei muito interessante e quis dividir aí com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e até nosso próximo programa. Grande abraço, pessoal!